A Bíblia diz em Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia também diz em Gênesis capítulo 6, versículo 6, que Deus, o Senhor, se arrependeu de haver feito o homem. Existe aqui o quê? Uma aparente contradição. Não é uma contradição, porque na Bíblia não existe contradição. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Agora, como resolver essa situação? Pois bem, em primeiro lugar, quero dizer para você que existem mais outros versículos que diz que Deus se arrependeu. 1 Samuel 15:11, Jonas 3:10, Êxodo 32:14, 1 Crônicas 21:15 e Amós capítulo 7, versículo número 3 e o versículo de número 6. Você vai encontrar em 7 passagens nas Escrituras dizendo que Deus se arrependeu. Não tem como nós comentar todas, porque vai ficar muito longo. Tá? Mas vamos analisar aqui Gênesis capítulo 6 e versículo de número 6, que diz que Deus se arrependeu. Quando em Números capítulo 23, versículo de número 19, diz que Deus não se arrepende. Em primeiro lugar, temos que considerar o quê? Uma questão de distância. Quando foi escrito o Gênesis? Gênesis foi escrito por volta do ano 1445 a 1405. É muita distância de lá para cá. Certo? Temos que analisar também a questão linguística. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. O Novo Testamento escrito em grego, o Antigo Testamento escrito em hebraico. Uma pequena parte do Antigo Testamento foi escrito também no aramaico, mas grande parte, quase que na sua totalidade, em hebraico. Em terceiro, temos que considerar aqui uma questão de contexto, tá? Uma questão de contexto. Tá? O contexto imediato, que são aqueles versículos que são próximos do versículo lido, né, anteriores e posteriores, temos que considerar, e o contexto remoto, que é o que a Bíblia diz sobre todo o assunto. Pois bem, aqui temos uma questão aqui de hebraico, certo? A palavra hebraica usada aqui para se arrepender, ela traz muitos sentidos, ela não traz um sentido só. Tá? Temos aqui 4 definições, né, segundo o dicionário Strong. O dicionário Strong traz 4 definições do que vem a ser a palavra se arrepender. Em primeiro lugar, estar sentido, ter pena, ter compaixão. Segundo, lamentar, sofrer, pesar, se arrepender. Terceiro, confortar-se e ser confortado. Quarto, aliviar-se. Isso está no dicionário Strong. Tá? Então, Gênesis 6:6, quando diz que Deus se arrependeu, tem a ver com o sentimento de Deus, com o pesar de Deus por aquela situação. Adão tinha pecado, não era para Adão pecar, nem a raça humana, e de repente Adão peca. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Arrependimento ali é no sentido de ele ter se sentido pesado. Você pode ver isso até no próprio versículo que foi lido, do capítulo 6, que diz no finalzinho: então arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Uma questão de sentimento. Mas eu trouxe aqui em algumas outras versões para que a gente entenda, né? Na Almeida atualizada, revista atualizada, diz o seguinte: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Também podemos ver aqui na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte: ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado. Então, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, entendemos que é uma questão de tradução somente. Não existe contradição aqui. E aqui está falando do sentimento de Deus, que ele se sentiu pesado por aquela situação. É isso aí. Que Deus abençoe a todos.